pedir a você que abra sua Bíblia, em Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler Juízes, capítulo 7, do verso 1 até o verso 21. Uma leitura um pouquinho extensa, né? Não tão extensa assim, mas a gente está acostumado a ler menos versos. Mas é interessante que nós leiamos para a gente entender o contexto aqui. Amém? Juízes 7, de 1 a 21. Diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de More. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém, de todo aquele que eu te disser. Este não irá contigo. Esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas nas suas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na sua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Respondeu seu companheiro e disse: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho e a explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor nos tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias,
e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegaram eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de poucas tocadas as guardas. Então tocaram a buzina e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas que tocaram, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Amém? Irmãos, essa reflexão que nós vamos pensar hoje, o tema, como eu disse, o que é crescimento espiritual, vai nos fazer pensar no seguinte aspecto a respeito de crescimento. Quando a gente fala em crescimento, geralmente a gente pensa em números, não é? Para você quantificar se está havendo crescimento em alguma coisa, geralmente você mede. E você mede com o quê? Com números. Até uma criança, por exemplo, para você saber se a criança está crescendo, o que você faz? Você mede para ver se a criança, né, cresceu de estatura, se engordou, né, se cresceu. Você saber se um negócio está crescendo, você mede o quê? Os lucros, os números que estão gerando aquele negócio, não é? Geralmente, quando a gente fala de algum crescimento, de algum desenvolvimento exponencial, a gente usa números para isso. A gente usa métricas para quantificar o quanto esse crescimento realmente existe ou se ele não existe. Só que, em se tratando de vida espiritual, em se tratando do reino de Deus, nem sempre os números são os mais importantes. Em se tratando da nossa vida com Deus e da relação de Deus conosco e com o seu povo, muitas vezes nós vamos ver Deus nos mostrando que números para Ele não são a coisa mais importante. Não estou dizendo, obviamente, que os números não sejam importantes. Números são importantes em determinadas situações, mas nem sempre eles demonstram a realidade. Nem sempre eles estão demonstrando que de fato está havendo crescimento espiritual. E como nós estamos tratando de crescimento espiritual e não de crescimento físico, numérico, nós não podemos ou não devemos parametrizar o crescimento espiritual da nossa vida, ou o crescimento da igreja, ou o crescimento de qualquer coisa relacionada ao reino de Deus com números. E esse texto é um dos textos que nos ensina isso. Observa que o que vai acontecer aqui nessa situação que nós lemos. Gideão foi chamado por Deus, foi incumbido por Deus de ser um homem que iria livrar o povo de Israel, ou queria conduzir o povo de Israel para uma vitória contra os inimigos de Israel. Quem? Os midianitas, né? E outros povos que estavam ali aliados, né? Os amalequitas e etc., aliados aos midianitas, numa guerra, numa peleja contra o povo de Israel, para vencer o povo de Israel, vencer o povo de Deus. E então Gideão, como qualquer líder militar, porque ele não é só aqui um líder espiritual, ele é um líder militar também. Deus levantou ele como um líder militar e espiritual. Como qualquer líder militar que está indo para uma guerra, o que ele faz? Ele convoca o povo para a guerra. Ele chama, venham todo o povo de Deus aqui, que nós vamos nos preparar para a guerra contra
os midianitas. E nós precisamos vencer essa batalha. O Senhor está nos chamando para essa batalha. O Senhor vai nos abençoar nessa batalha. E qual era o número que Gideão tinha à sua disposição? Se a gente fizer as contas aqui, de quantos na primeira leva saíram, quantos saíram na segunda e quantos ficaram no final, se a gente pegar o número total, é 32 mil pessoas. Ou seja, 32 mil soldados. É um número legal, não é? Será? Depende. Depende de quantos tem do outro lado. Né? É 32 mil, é um número bom, mas depende de quantos tem do outro lado. Sabe quantos tinha do outro lado? 135 mil. É o número que alguns estudiosos levantam a partir de alguns dados. É o número que tinha o exército midianita, juntamente com os amalequitas, etc. Ou seja, Gideão tinha 32 mil e o outro exército tinha 135 mil. Ele já está em desvantagem, sim ou não? Muita desvantagem. O número é mais ou menos 400 para 1. Ou seja, para cada um soldado do exército de Gideão, tinha 400 do outro exército. Ou seja, cada um tinha que ganhar de 400. Cada um tinha que matar 400 para poder vencer. É desvantagem, sim ou não? Muito desvantagem. Só que Deus ainda vai piorar o negócio. Olha o que Deus diz aí no versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então Deus está dizendo: olha, tem muita gente aí, Gideão. E eu fico pensando, me colocando no lugar de Gideão, mas como assim, Deus? Muita gente? Nós já estamos em desvantagem. Como que tem muita gente? Nosso exército é pequeno em relação ao deles. Como que o senhor vem e fala que tem muita gente? E Deus dá a explicação do porquê. Deus diz, né, para que o povo de Israel não se glorie e diga, né, no final da batalha, quando vencerem a batalha, fomos nós que ganhamos essa batalha. Nosso forte exército, o nosso exército bem fortalecido e bem capacitado, fomos nós que vencemos essa batalha. Então Deus está dizendo, para vocês verem, para vocês entenderem que não são vocês que vão vencer a batalha, tira um bocado de gente aí. E o texto vai dizer que, versículo 3, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Indo, então, voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. De 32 mil, 22 mil foram embora. E por que foram embora? O que Deus disse aí? Os tímidos, os medrosos vão embora. E aqui Deus está fazendo mais uma vez uma demonstração de que número não é o mais importante. Importante é a qualidade. Importante não é a quantidade de homens que estão envolvidos na batalha, mas a qualidade desses homens. Quem são esses homens? São homens tímidos? São homens medrosos? Ou são homens valorosos? São homens fortes? São homens destemidos? E dispostos a lutar a batalha? Você já deve ter ouvido a seguinte expressão. Não é a quantidade de pessoas que importa, mas a qualidade. Quando algumas pessoas estão falando de igreja, não é? Não importa nem a quantidade de gente que tem aqui na igreja, mas a qualidade das pessoas que tem aqui na igreja.
Tá certo essa frase? Sim ou não? Sim ou não? Algumas vezes essa frase ou essa expressão é usada para justificar a falta de gente. Às vezes, não estou dizendo que é sempre, tá? Às vezes essa frase é usada para justificar porque tem pouca gente. Tem pouca gente, né? Uma igreja pequena, o trabalho não está desenvolvendo muito, né? As coisas não estão acontecendo. E aí algumas pessoas vão usar essa frase para justificar isso, né? Não, mas não importa nem a quantidade, o que importa é a qualidade. Só que, geralmente, via de regra, qualidade produz quantidade. Via de regra, quando uma coisa é boa, as pessoas querem aquela coisa, sim ou não? Então, quando tem qualidade, a qualidade vai atrair a quantidade. Sim ou não? Então, a gente não pode estabelecer aqui uma regra. A gente não pode dizer que porque tem pouca gente, tem qualidade. Ou porque tem muita gente, também tem a qualidade. A gente tem que entender que no reino de Deus, a gente não mede as coisas dessa forma. Não é pelos números, não é pela quantidade. A gente vai saber se uma igreja é boa, não é pela quantidade de gente que tem lá, mas pela operação do Espírito na vida daquelas pessoas. Mas se o Espírito está operando na vida daquelas pessoas, geralmente vai produzir boa quantidade. Percebe como é complexo o negócio? Não é fácil. Não é fácil a gente identificar isso. Justamente pelo que Deus está fazendo aqui. Na lógica, naquilo que faz sentido na nossa cabeça humana, o que Deus tinha que fazer com Gideão? Deus tinha que enviar mais gente, concorda comigo? Na lógica humana, se Gideão queria vencer aquela batalha, Deus tinha que enviar mais pessoas. Se eles tinham 35 mil, Deus tinha que enviar mais 100 mil, mais 200 mil, para garantir que o negócio ia dar certo, sim ou não? E não é assim também a nossa lógica muitas vezes? Para a gente garantir que as coisas vão dar certo, a gente tem que ter números. Para garantir que vai funcionar, para garantir que vai ter como a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, então a gente tem que ter número. A gente tem que ter dinheiro. A gente tem que ter pessoas. A gente tem que ter as coisas para poder funcionar e para poder chegar no objetivo que a gente quer. Só que o que Deus está nos ensinando aqui é justamente o contrário. Não são os números que evidenciam o poder e a ação do Espírito Santo de Deus, mas é a presença de Deus no meio dessas pessoas. É o quanto essas pessoas estão dispostas a fazer o que Deus está propondo. E não satisfeito dos 10 mil que ficaram, Deus ainda vai tirar mais. Segue comigo aí para o versículo 4. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo. Olha só, ainda tem muita gente. E aí Deus diz: faze-os descer às águas, e os provarei. Será que daquele de quem eu disser, esse irá comigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Vamos entender o que aconteceu aqui. Deus falou assim: ó, Gideão, você vai levar esse pessoal, esses soldados aí, para beberem água. Você vai levar eles lá embaixo no rio para eles beberem água. E você vai ficar de longe observando.
Aqueles que se ajoelharem, que se agacharem no chão e beberem a água, agachados ou ajoelhados no chão, você vai separar. Mas aqueles que levarem a mão na água e trouxerem a água até a boca para beber, você também vai separar. O que a gente percebe aqui? Deus, mais uma vez, está separando os homens pela qualidade. Como assim pela qualidade? Os homens que se abaixavam ou se ajoelhavam para beber a água, ficavam o quê, irmãos? Vulneráveis. Ficavam vulneráveis. E facilmente poderiam ser atacados de surpresa e pegos de surpresa. Mas os homens que beberam a água, levando a mão até a água e trazendo a água até a boca, significa que eles ficaram alertas. Eles pararam, eles foram beber água, mas eles estavam alertas, estavam observando tudo que está do lado, que está acontecendo, e eles beberam água, mas em prontidão, de prontidão. Para que se alguma coisa que acontecesse, eles estavam prontos para a batalha imediatamente. Então, mais uma vez, Deus mostra para nós aqui que o importante aqui é a qualidade dos homens e não a quantidade. Porque só sobraram quantos? 300 homens. Dos 32 mil, ficaram 300. E quando a gente olha, a gente fala, como é que 300 homens vão vencer 135 mil? Tem condição de 300 homens vencerem um exército de 135 mil? Só nos filmes de Hollywood. E olha lá. Mas aqui não é filme de Hollywood, mas é a realidade. É o que Deus fez acontecer. E como é que Deus fez acontecer? Deus pegou esses 300 homens, jogou eles lá no meio do exército dos midianitas, e eles batalharam, eles levantaram as suas espadas, lutaram e venceram e mataram os inimigos, tudo. Foi assim? Não. Como é que eles venceram? Com uma buzina na mão e um cântaro na outra. Isso diz aí que na mão, em uma das mãos eles levavam uma buzina e na outra mão um cântaro. E eles se posicionaram ao redor do arraial do exército dos midianitas. E no momento específico, Gideão deu a ordem e eles quebraram os cântaros, né? E tocaram a buzina. E aquele som dos cântaros se quebrando e das buzinas tocando assustou o acampamento dos midianitas, e eles ficaram doidos e começaram no meio da noite, né, porque o texto vai dizer que isso aconteceu pouco depois da vigília da meia-noite, então escuro. Lembra que não tinha iluminação direito nessa época, não tinha poste, não tinha lâmpada de LED. Eles estão no escuro. Então esses homens ficaram atormentados, atordoados, e eles se levantaram assustados no meio da noite e começaram a batalhar e a brigar uns contra os outros. E a grande maioria fugiu desesperado, porque achou que o exército de Gideão estava chegando e estava matando todo mundo. Na verdade, eles estavam lutando contra eles mesmos. E fugiram todo mundo, foram embora. E o exército de Gideão venceu. Mas aí eu tenho que reiterar. Não foi o exército de Gideão que venceu. Foi o Deus do exército do Gideão que venceu. O que nós temos que aprender com essa lição, irmãos? Na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Nós podemos trazer isso para a nossa vida espiritual. Como é que nós vamos saber se nós estamos crescendo? Como é que nós vamos saber se de fato está havendo crescimento espiritual na nossa vida particular e até na nossa igreja? Como é que nós vamos saber se nós estamos nos desenvolvendo de verdade? Se nós estamos crescendo, se nós estamos aprendendo, se Deus está nos moldando e nós estamos nos tornando pessoas melhores? Se a igreja está avançando realmente? Como que a gente mede isso? Já aprendemos que não é pelos números. Já aprendemos que não é pela quantidade de gente que está aqui.
mas pela qualidade dos homens que se prostram diante de Deus. Pela qualidade das pessoas que estão se colocando diante de Deus. Pela disposição dessas pessoas em ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus está dizendo. Pela disposição dessas pessoas de entenderem que não são elas que vão vencer a batalha. Não sou eu, o pastor, não é você, o membro da igreja, que vai fazer a igreja crescer. Mas cada um de nós tem um papel importantíssimo nisso. Não sou eu sozinho que vou fazer diferença para que todo mundo conheça o Evangelho de Jesus. Mas eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Eu tenho uma parcela de contribuição para isso. E o modo como eu me coloco diante de Deus, o modo como eu estou vivendo a minha vida, o meu relacionamento com Deus, diz muito sobre isso. Será que eu sou medroso? Como aquele primeiro grupo que foi, vamos dizer assim, dispensado? O que é o medroso? O medroso, o problema dele não é só que ele é medroso. O problema do medroso é que ele causa medo nos outros. O problema do medroso é que ele não só ele está inseguro, mas ele gera insegurança nos outros. O medroso, ele não só fica com dificuldade de avançar porque ele está com medo, mas ele prejudica os outros. Porque geralmente o que o medroso faz? Ele chega e fala assim, não, gente, não vai dar certo, não. Não, gente, não tem condição de fazer isso, não. Ah, não, estou com medo, não vai dar certo. É assim ou não é? Você conhece crente que é assim? Sim ou não? Eu conheço. Tem crente que é assim. Ah, não vai dar certo, não. Ah, isso aí? Ah, Deus não vai fazer isso, não. Ah, não tem jeito de a gente vencer isso, não. Ah, não tem jeito de a gente fazer isso, não. Medroso. E como eu disse, ele não só é prejudicado pelo medo que ele tem, mas ele prejudica os outros. Porque ele põe medo nos outros. E esse é o tipo de pessoa que, infelizmente, não está ou não vai, se continuar com essa postura, não vai crescer. Porque o medo paralisa. O medo impede que a gente avance. O medo impede que a gente arrisque. O medo impede que a gente confie em Deus. Se coloque no lugar de Gideão. Deus chamou você para você liderar um exército, para vencer uma batalha. Você já tem pouca gente. E Deus ainda tira quase 90% dessa gente que você tem. Qual seria a sua oração no lugar de Gideão? A minha seria, Deus, eu acho que você está fazendo um negócio errado. Deus, não vai dar certo, não. Deus, lá tem 135, aqui só tem 300. Não vai dar. Envia os seus anjos aí, porque se for nós não vai dar conta. A minha oração seria essa, irmãos, não sei a sua. Mas o que Gideão fez? Foi essa a oração de Gideão? Gideão só obedeceu, gente. Gideão só foi vendo Deus tirar a gente. Só vendo Deus tirar a gente. Só vendo Deus tirar a gente. Se fosse eu falei, Deus, deixa eu ir também. Mas nós precisamos pensar nisso. Às vezes a gente desanima do trabalho da igreja, por exemplo, porque a gente está vendo Deus tirar a gente. E eu, como pastor, sou um dos primeiros que fica preocupado quando eu vejo Deus tirando gente. Um muda para um lugar, outro muda para o outro vai embora para a roça. Aí a gente fica assim, Deus, acho que esse negócio não vai dar certo, não. Em vez de se eu trazer gente, você está tirando gente. Não é assim que a gente pensa, irmãos?
Mas a gente tem que entender que muitas vezes Deus está querendo nos mostrar, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela quantidade de gente que você tem. O que eu vou fazer não depende da sua força. O que eu vou fazer não depende das suas qualidades, não depende da sua quantidade de pessoas que você tem à sua disposição. Depende só de mim. Nós precisamos lembrar disso e aprender isso. Quando a gente aprende isso, quando a gente entende isso, a gente deixa de ser medroso. A gente deixa de ficar preocupado demais com como as coisas vão ser. E a gente começa a se preocupar se Deus vai estar com a gente. Igual Moisés, lá atrás. Quando Deus mandou Moisés marchar com o povo, Moisés falou algo interessantíssimo com Deus, que foi: se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar. Então eu aprendo que a nossa primeira preocupação não é quantas pessoas estão comigo, quantas pessoas estão do meu lado, mas sim, Deus está do meu lado. Deus está comigo. Porque se Deus estiver, eu posso ir sozinho e vai dar certo. Amém? Em segundo lugar, a postura de vigilância. Aqueles homens da segunda leva que foram tirados por causa da sua postura, da maneira como eles se posicionaram. Alguns ficaram vulneráveis para poder beber água. E talvez eles estivessem com muita sede. Talvez eles precisassem mesmo daquela pausa para beber água. Assim como nós, como eu e você, muitas vezes a gente precisa de umas pausas na nossa vida para a gente dar uma aliviada, sim ou não? Só que quando a gente faz essas pausas, a gente não pode deixar de vigiar. Quando a gente está na batalha com o Senhor, ou quando nós estamos na eminência da batalha, nós precisamos ter uma postura correta. Uma postura de vigilância. Uma postura de seriedade. Uma postura de prontidão. Para que o que quer que aconteça, no momento que acontecer, eu esteja pronto para responder de acordo. O problema de muitos cristãos é que eles não estão vivendo uma vida de prontidão. O problema de muitos cristãos é que eles deixaram de vigiar. Pararam de vigiar. E estão levando as suas vidas, estão conduzindo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. E a grande realidade, irmãos, é que nós não estamos numa batalha física, mas estamos numa batalha espiritual. O que o Senhor Jesus nos diz? Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o vosso Senhor vem. Eu pergunto, quantos de nós estamos vigiando hoje em dia? Quantos de nós estamos vivendo uma vida realmente com uma postura de prontidão? De estarmos prontos para o que quer que aconteça, em que momento seja. Tem muitos cristãos hoje em dia, irmãos, que estão literalmente relaxados. Relaxados. Se o inimigo vier, ou se o Senhor vier, vai pegar muita gente, como dizia antigamente, né, uma expressão, de calça curta. Não está de prontidão. Não está pronto. Não está vigilante. Não está atento. E a nossa postura de prontidão, de atenção, de vigilância, determina se nós estamos crescendo ou não. Ninguém que está crescendo, ninguém que está evoluindo, ninguém que está melhorando, está relaxado. Qualquer pessoa que esteja crescendo em qualquer coisa, em qualquer área da vida, você vai achar essa pessoa de prontidão. Você vai achar essa pessoa estudando, você vai achar essa pessoa se aprofundando, você vai achar essa pessoa melhorando, você vai achar essa pessoa treinando. Nós cristãos não é diferente, não, irmãos.
Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que estar o tempo todo atentos, com a nossa mente ligada, com o nosso coração ligado, com o nosso espírito ligado no Senhor, aprendendo do Senhor, colhendo conhecimento aqui, experiência ali, experimentando as coisas que Deus tem feito ao nosso redor. Aproveitando as oportunidades que Deus tem para nos fazer crescer. Com os ouvidos atentos, com os olhos abertos no que está acontecendo ao nosso redor. Quem está crescendo, ou quem deseja crescer, tem essa postura. Se você não tem essa postura, se dizer, você não está crescendo, ou você não está a fim de crescer em nada. Crescimento muda a nossa postura. Há muitos anos atrás, num dos meus primeiros empregos, trabalhava no... Quem já ouviu falar no Vila Forte? Ninguém? Lá em Belo Horizonte é muito conhecido. É um grande supermercado que tem lá, e eu entrei lá para trabalhar de repositor, na época. E numa das palestras, né, sempre tem que as palestras com funcionário que está chegando, para conhecer a empresa, tal. Numa das palestras que o pessoal deu lá nessa empresa, uma pessoa falou uma coisa que ficou gravada na minha mente. A pessoa falou assim: aquilo que você almeja ser e fazer, você já tem que viver e se comportar como se já estivesse sendo. Se você sonha em ser um gerente, viva, se comporte como se já fosse um gerente. E aquilo, eu já era convertido na época, aquilo me deu um estalo. Não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Se eu desejo crescer, se eu desejo evoluir, se eu desejo melhorar, se eu desejo ir além daquilo que eu sou hoje, eu preciso me comportar dessa maneira. Como se eu já fosse. E a partir daquele dia, eu tomei essa posição. E eu comecei a me comportar, eu voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar na época. Voltei a estudar, concluí o 2º grau que eu não tinha concluído. E pouco tempo depois eu entrei no seminário. Pouco tempo não, uns 4, 5 anos depois, eu entrei no seminário e comecei a estudar. E estou estudando até hoje, não parei até hoje. Porque eu entendi que crescimento depende da minha postura. Evolução, melhorar, evoluir, crescer, depende de mim. Do quanto eu estou me posicionando para ser ou para fazer aquilo que eu quero fazer. Tem gente que diz que quer crescer, mas está deitado, de perna para cima, sem fazer nada. Só lá rolando as redes sociais. E quer crescer. Crescer não sei como. Não sei se você sabia que essas tecnologias, redes sociais e etc., que elas deixam as pessoas mais burras. Você sabia? Deixa as pessoas mais burras. Como assim? Quando o nosso cérebro ele é motivado a pensar, ele melhora. Quando você começa a pensar, a raciocinar, a ler, a interpretar as coisas, o seu cérebro ele vai ativando e ele vai ficando melhor naquilo que ele está fazendo. Quando ele se acostuma a não pensar, ele vai diminuindo, no sentido de que ele pensa menos. Se ele pensa menos, se raciocina menos, se fica menos inteligente. E nós estamos vivendo uma geração que está ficando cada vez menos inteligente. Não é por falta de acesso à informação, porque hoje nós temos muito mais acesso à informação do que tínhamos há muitos anos atrás. Hoje, qualquer pessoa que queira fazer um estudo bíblico, por exemplo, se você não quiser fazer com uma pessoa, com um pastor, com um líder da igreja, você entra na internet, o que mais tem é curso bíblico. Para você aprender ali, ler a Bíblia mais, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. Então, o acesso à informação, hoje em dia, é vasto. A questão é quantas pessoas estão interessadas em crescer.
em aprender, em evoluir e se desenvolver. A grande maioria não quer. A grande maioria não quer. E aí depois a gente se pergunta, Deus, por que a igreja hoje, nos nossos dias, é tão diferente da igreja do tempo de Paulo, do tempo de Pedro, do tempo de João? Por que a gente olha para o texto de Atos capítulo 2 e a gente vê a igreja em plena expansão, crescendo, pregando, os apóstolos fazendo milagres, as pessoas vendendo as suas propriedades e dando, ofertando para que outros não tivessem necessidade. 3.000 pessoas se convertendo na mensagem de Pedro ali na praça. Por que a igreja hoje não experimenta essas coisas? Por que nós não vemos mais esse tipo de coisa acontecer na igreja? Eu estou falando não na nossa igreja, mas na igreja cristã em geral, no mundo, principalmente no Brasil. Porque os cristãos não têm a mesma postura que tinha antigamente. Não estão dispostos a crescer. Não estão dispostos a se desenvolver. E aí, os números muitas vezes nos enganam. Por quê? Para encerrar. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta para o irmão Daniel. O irmão Joel estava perto. Perguntei para ele, o que você prefere, uma igreja grande ou uma grande igreja? Por quê? Justamente por isso que eu estou falando aqui. Nem toda igreja grande, em número, é uma grande igreja. Mas também nem toda igreja pequena, em número, é uma pequena igreja. Está dando para entender, sim ou não? Porque o que determina a nossa grandeza nesse sentido, nesse aspecto, ou a nossa evolução, o nosso crescimento, não é o número de pessoas, mas a qualidade dessas pessoas. Como essas pessoas se posicionam diante de Deus. Como essas pessoas assumem compromissos diante de Deus. Como essas pessoas se portam como crentes, como cristãos, como servos, como discípulos de Jesus. Como essas pessoas estão confiadas no Deus que elas servem e estão dispostas a ir até as últimas consequências, a enfrentar batalhas difíceis, batalhas que aos nossos olhos às vezes são impossíveis de serem vencidas. Mas sob a orientação de Deus, sob a direção de Deus, essas pessoas vão e fazem. Para a gente começar a pensar sobre o crescimento espiritual nesse trimestre que nós vamos percorrer pela frente, eu queria que a gente já começasse pensando nisso. Qual é a nossa postura diante de Deus? Que crescimento espiritual nem sempre está ligado a número. Nem sempre está ligado à quantidade. Mas sim, muitas vezes, na maioria das vezes, quando se trata do reino de Deus, a qualidade das pessoas. Quem são essas pessoas? Como se posicionam essas pessoas? Como vivem essas pessoas? Que Deus possa nos achar vigilantes. Que Deus possa encontrar a minha vida e a sua vida com uma postura de quem realmente está querendo crescer. Quem realmente está querendo evoluir e melhorar diante de Deus e realmente encontrar um caminho para nós sermos pessoas melhores, cristãos melhores e até uma igreja melhor. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos.